Uma história que vai tocar o seu coração. Um momento inesperado, uma atitude surpreendente e um gesto que ninguém imaginava. Gustavo Lima, um dos maiores nomes da música brasileira, protagonizou uma cena de solidariedade que está comovendo o país inteiro. Tudo aconteceu quando um fã, internado em estado gravíssimo, recebeu um gesto que mudou completamente o rumo da sua história. O que parecia ser o fim se transformou em um reencontro com a esperança. Fique até o final e prepare-se para se emocionar com essa história real e impressionante. Do interior de Minas Gerais, surge a história de Lucas, um jovem de apenas 19 anos, apaixonado por música sertaneja e fã incondicional de Gustavo Lima. Desde criança, ele dizia que suas forças vinham das canções do Embaixador. Mas recentemente, a vida lhe pregou uma peça cruel. Um diagnóstico repentino, uma internação de emergência e o medo estampado nos olhos da família. Lucas, que sempre espalhou alegria por onde passava, agora lutava pela própria vida, em um leito de hospital. O sonho de ver seu ídolo de perto parecia cada vez mais distante. Até que algo inacreditável aconteceu. A situação de Lucas era crítica. Após dias de dores intensas e exames inconclusivos, os médicos descobriram uma infecção agressiva, que já comprometia parte dos órgãos internos. A corrida contra o tempo começou, monitorado 24 horas por dia, entubado, frágil e com o semblante de quem, apesar de tudo, ainda queria viver. A mãe, aos prantos no corredor do hospital, repetia uma única frase: "Meu filho só quer ver o Gustavo Lima." É tudo que ele mais sonhou na vida. Entre máquinas, tubos e orações, a esperança se tornava cada vez mais tênue. Mas não estava perdida. Em meio ao desespero, a família de Lucas encontrou força na fé e na união. A irmã mais velha, com os olhos marejados, pegou o celular nas mãos e fez um apelo comovente nas redes sociais. "Gustavo Lima, por favor, meu irmão está muito mal e ele te ama demais. Só queria ouvir sua voz antes de tudo acabar." A publicação viralizou em questão de horas. Amigos, vizinhos, até desconhecidos começaram a compartilhar. Era um clamor coletivo, uma corrente de solidariedade em nome de um último desejo. Cada curtida, cada comentário, carregava a esperança de que aquela mensagem chegasse ao coração do embaixador. E foi exatamente isso que aconteceu. Em meio à rotina intensa de shows e compromissos, Gustavo Lima recebeu o vídeo do apelo de Parou Tudo. Sem pensar duas vezes, pediu à sua equipe que localizasse o hospital e preparou uma chamada especial. Do outro lado da tela, Lucas, ainda debilitado, mal conseguia abrir os olhos. Mas ao ouvir a voz do ídolo dizendo "Fica firme, guerreiro. Tô aqui torcendo por você", uma lágrima escorreu em silêncio. Não foi só um vídeo. Gustavo fez mais. Mandou flores, mandou ajuda, mandou amor. E naquele instante, o que era sofrimento virou milagre. A atitude de um artista revelou o tamanho do seu coração. No momento em que ouviu a voz de Gustavo Lima, algo mudou em Lucas. Os batimentos cardíacos reagiram, os olhos, antes apagados, ganharam brilho, e um leve sorriso surgiu em seu rosto, mesmo em meio à dor. Os médicos, incrédulos, viram sinais de melhora nas horas seguintes. Era como se aquela ligação tivesse acendido uma chama dentro dele, uma vontade de lutar, de resistir, de viver. Os familiares, emocionados, diziam: "Foi o Gustavo. Foi ele que deu forças pro meu menino não desistir." O que era considerado um caso praticamente sem saída começou, aos poucos, a se transformar em esperança real. Um simples gesto, provocando uma reviravolta que ninguém esperava. A história de Lucas rapidamente ultrapassou os corredores do hospital e tomou conta das redes sociais, da imprensa, dos corações. Milhares de pessoas comentaram, se emocionaram e enxergaram ali mais do que um encontro entre fã e ídolo. Viram humanidade. Gustavo Lima não buscou aplausos, nem holofotes. Ele simplesmente agiu com o coração. E por causa disso, um jovem que estava à beira da morte, hoje volta a sonhar. O caso de Lucas nos lembra que, às vezes, o que salva não é só a medicina, mas a empatia, o carinho e a esperança. E que, mesmo nos dias mais escuros, um gesto de amor pode iluminar tudo ao redor.